São João Evangelista entre os 12 apóstolos. João ocupa um lugar único. Se Pedro é a rocha e Paulo é o missionário universal, João é o contemplativo, o teólogo do mistério, o discípulo da intimidade. Sua escrita é profunda, simbólica e espiritual. Ele não apenas narra fatos, ele revela significados. Mas antes de ser o discípulo amado, João foi um jovem pescador da Galileia, moldado por sua cultura, família e fé judaica. A Galileia era uma região vibrante, marcada por diversidade cultural e tensões políticas. Sob domínio romano, o povo judeu vivia entre opressão imperial, esperança messiânica, rigor religioso. Essa atmosfera formou a mentalidade dos primeiros discípulos. A presença de cidades helenizadas próximas ao mar da Galileia expunha os habitantes a influências gregas. João cresceu num ambiente onde tradição judaica e contato com o mundo gentílico coexistiam. Essa realidade mais tarde ajudaria na universalidade de sua teologia. João era filho de Zebedeu e Salomé, membro de uma família de pescadores relativamente próspera. O fato de possuírem empregados indica estabilidade econômica. João não era marginal social. Ele vinha de um lar estruturado. João tinha um irmão, Tiago, também apóstolo. Juntos, foram chamados por Jesus de filhos do trovão Boanerges. Esse apelido revela temperamento intenso e personalidade forte. Antes da contemplação, havia ardor. Antes de seguir Jesus, João provavelmente foi discípulo de João Batista. Isso revela sede espiritual, busca pelo Messias, desejo de renovação. João não era indiferente. Ele já procurava algo maior. Jesus chama João enquanto ele conserta redes com o pai. O chamado é imediato e radical: deixar redes, barco e família. João responde prontamente. O jovem pescador escolhe a incerteza da missão, em vez da segurança da profissão. Nos evangelhos sinóticos, João aparece menos como protagonista verbal e mais como presença constante. Ele observa, aprende e internaliza. Sua espiritualidade começa no silêncio. João, Pedro e Tiago formam o círculo mais próximo de Jesus. João testemunha a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Getsêmani. Essa proximidade molda sua visão teológica futura. João demonstra impulso ao desejar fogo do céu contra uma aldeia samaritana que rejeita Jesus. Esse episódio revela a rigidez inicial, Jesus ou reprim. João aprende que o reino não se impõe pela força, mas pelo amor. A transformação começa. A mãe de João pede que seus filhos ocupem lugares de honra no reino. Jesus responde, falando de sofrimento e serviço. João aprende que grandeza no reino é cruz. Enquanto outros discutem posições, João desenvolve escuta profunda. Ele absorve os ensinamentos de Jesus sobre vida eterna, amor, luz e trevas, verdade. Sua futura teologia já começa a germinar. João inicia sua jornada como jovem ardente, zeloso e ambicioso, mas aberto à transformação. Ele deixa redes e segurança para seguir um mestre, que o conduzirá não apenas à missão, mas à contemplação do mistério. Na próxima parte veremos como João se torna o discípulo amado, aprofundando sua intimidade com Cristo e testemunhando sinais que revelarão a glória do Filho de Deus. No quarto evangelho, João nunca menciona seu próprio nome. Em vez disso, aparece como o discípulo, a quem Jesus amava. Essa expressão não indica favoritismo exclusivo, mas uma identidade espiritual. João define a si mesmo não por cargo, temperamento ou missão, mas pelo amor recebido de Cristo. Sua identidade nasce da relação. Durante a última ceia, João está reclinado junto ao peito de Jesus. Esse gesto, culturalmente compreensível no contexto das refeições da época, assume significado simbólico profundo. Ele está próximo do coração do Mestre. Esse detalhe antecipa o prólogo de seu evangelho, que afirma que o Filho está no seio do Pai. João experimenta com Jesus a mesma intimidade que Jesus tem com o Pai. Quando Jesus anuncia que será traído, é João quem pergunta discretamente quem é o traidor. Pedro sinaliza para ele interceder. Isso revela a confiança dos demais discípulos na proximidade de João com o Mestre. João aprende que intimidade gera responsabilidade. O Evangelho de João não chama os milagres de milagres, mas de sinais. Para João, os acontecimentos não são apenas eventos extraordinários,
mas revelações da identidade divina de Cristo. O primeiro sinal, a transformação da água em vinho, revela a glória de Jesus. João compreende que o Messias inaugura algo novo, abundante e transformador. O sinal aponta para a plenitude da nova aliança. João destaca o discurso do pão da vida. Para ele, o milagre não é apenas alimentação física, mas revelação de que Cristo é o alimento que sustenta eternamente. Esse sinal prepara o drama final. João percebe que Jesus não apenas realiza milagres. Ele é a ressurreição e a vida. O quarto evangelho apresenta longos discursos teológicos ausentes nos sinóticos. João preserva ensinamentos profundos sobre o novo nascimento, a água viva, a luz do mundo, o bom pastor, a videira verdadeira. Esses discursos eles revelam um Cristo que se apresenta em declarações solenes. Eu sou. João compreende que Jesus não é apenas enviado de Deus. Ele participa da identidade divina. Desde cedo, João internaliza o contraste entre luz e trevas. Para ele, o drama humano é espiritual. Aceitar ou rejeitar a luz. Essa visão nasce de sua própria experiência. Ele viu a luz, ouviu a voz e escolheu permanecer. Na última ceia, Jesus entrega o mandamento do amor. João absorve esse ensinamento como núcleo da fé cristã. Mais tarde, suas cartas dirão: Deus é amor. Para João, não há verdadeira fé sem amor concreto. A teologia sem caridade é incompleta. O jovem que antes buscava lugares de honra agora encontra sua honra na proximidade silenciosa. A transformação é evidente. Do filho do trovão ao discípulo contemplativo, o ardor permanece, mas purificado. A proximidade com Jesus não o protege do sofrimento. Pelo contrário, o prepara para permanecer quando outros fugirem. João aprende que amar é permanecer. Enquanto outros discípulos destacam parábolas e ações externas, João aprofunda o significado interno dos eventos. Sua percepção é simbólica, espiritual e mística. Ele não apenas relata, ele interpreta. João amadurece na intimidade com Cristo. Ele aprende a ouvir, a contemplar e a interpretar os sinais. Sua identidade como discípulo amado moldará toda sua missão futura. Mas a prova suprema dessa intimidade ainda virá: a cruz. Na próxima parte veremos João aos pés da cruz, no túmulo vazio e diante da experiência transformadora da ressurreição. Antes de continuar, se esse vídeo está te fazendo refletir, aprender ou enxergar algo novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você acompanha todos os próximos vídeos. Agora, vamos voltar ao vídeo. No Evangelho de João, Jesus frequentemente fala de sua hora. Essa hora é o momento da glorificação, que paradoxalmente coincide com a crucificação. João compreende que a cruz não é acidente histórico, mas cumprimento do desígnio divino. Quando essa hora chega, muitos fogem. João permanece. Enquanto vários discípulos se dispersam por medo, João está presente no Calvário. Ele não pode impedir a execução, mas escolhe estar ali. A fidelidade verdadeira não elimina a dor, mas não abandona. Ao lado da cruz está Maria, a mãe de Jesus. João testemunha um dos momentos mais comoventes do Evangelho. Jesus confia sua mãe ao discípulo amado e confia o discípulo à mãe. Eis tua mãe. Esse gesto ultrapassa o cuidado familiar, inaugura uma nova família espiritual. Ao acolher Maria em sua casa, João assume responsabilidade concreta. Ele se torna guardião da memória viva de Jesus, através da convivência com aquela que o gerou. Essa experiência molda profundamente sua espiritualidade contemplativa. João é o único evangelista que descreve o soldado que perfura o lado de Jesus, de onde saem sangue e água. Ele insiste: quem viu dá testemunho. Para João, esse detalhe é teologicamente central. O sangue simboliza a entrega total, a água aponta para a vida nova, a cruz é fonte de vida. Após a morte, instala-se o silêncio. João experimenta a dor da perda, a aparente derrota do Messias e o mistério da espera. A fé é provada no silêncio. Na manhã da ressurreição, Maria Madalena anuncia que o túmulo está vazio. João corre com Pedro. Eli chega primeiro, mas espera que Pedro entre antes. Esse gesto revela respeito e comunhão. Quando João entra no túmulo e vê os panos funerários, o texto diz: viu e creu. Ele não vê Jesus ressuscitado naquele momento, mas crê a partir dos sinais. A fé amadurecida
não exige sempre evidência direta. Reconhece os indícios da ação divina. João presencia as manifestações de Cristo aos discípulos. Ele contempla a paz oferecida no cenáculo, o sopro do Espírito, a restauração de Pedro à beira do lago. Ele percebe que a ressurreição não é apenas retorno à vida, mas inauguração de uma nova criação. No episódio da pesca após a ressurreição, é João quem reconhece primeiro. É o Senhor. Sua sensibilidade espiritual o capacita a discernir a presença de Cristo antes dos outros. No diálogo entre Jesus e Pedro, surge uma referência a João. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, essa expressão gerou interpretações diversas na comunidade primitiva, mas aponta para a missão singular de João, permanecer como testemunha. João insiste em seu evangelho que escreve como testemunha direta. Ele não transmite tradição distante, mas memória vivida. Sua autoridade nasce da experiência. A experiência da cruz purifica qualquer expectativa triunfalista. João compreende que a glória passa pelo sofrimento. O amor verdadeiro implica entrega. A vitória divina assume forma inesperada. Essa compreensão moldará toda a sua teologia posterior. João atravessa a cruz, o silêncio e a ressurreição. Ele não apenas observa, ele interioriza. Sua fé se torna madura, contemplativa e profundamente cristocêntrica. O discípulo amado agora é testemunha da glória que nasce do sacrifício. Na próxima parte, veremos como essa experiência se transforma em escrita inspirada, o Evangelho segundo João. As cartas joaninas e a teologia do amor e da luz. Após décadas de missão e testemunho, João sente a necessidade de registrar por escrito aquilo que viu e ouviu. A tradição situa sua atividade literária em Éfeso, onde teria exercido liderança pastoral. Seu evangelho não é simples repetição dos sinóticos. Ele escreve de forma reflexiva, teológica e contemplativa. João não apenas narra fatos, ele revela o significado eterno dos fatos. O evangelho segundo João começa de maneira solene. No princípio era o Verbo. Aqui João ultrapassa o tempo histórico e entra no mistério eterno. Ele apresenta Cristo como palavra eterna, participante da criação, luz que brilha nas trevas, Deus que se fez carne. O pescador da Galileia agora fala como teólogo do mistério divino. João insiste, o Verbo se fez carne. Para ele, a fé cristã não é ideia abstrata, mas realidade concreta. Deus assumiu a condição humana. Essa afirmação combate tendências que negavam a humanidade real de Cristo. O Evangelho de João pode ser compreendido em dois grandes movimentos. O livro dos sinais. O livro da glória, os sinais revelam gradualmente quem é Jesus. A glória se manifesta plenamente na cruz e ressurreição. Para João, a cruz é exaltação, não derrota. Uma das marcas do quarto evangelho são as declarações solenes de Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Essas expressões ecoam o nome divino revelado a Moisés. João apresenta Jesus como revelação plena de Deus. Nas cartas joaninas encontramos uma das definições mais profundas de Deus. Deus é amor. Para João, o amor não é atributo secundário, mas essência divina. Ele afirma que quem não ama não conhece a Deus. A verdadeira fé se manifesta na caridade concreta. A ortodoxia sem amor é incompleta. João utiliza fortemente o contraste entre luz e trevas. Luz representa verdade, revelação, vida. Trevas representam rejeição, mentira, pecado. A decisão fundamental do ser humano é escolher permanecer na luz. João enfatiza o testemunho. Testemunho do Pai, testemunho das obras, testemunho do Espírito, testemunho dos discípulos. Ele escreve para que os leitores creiam e tenham vida. As cartas joaninas indicam conflitos internos na comunidade. Alguns negavam a encarnação real de Cristo. João responde com firmeza: aquele que nega que Jesus veio em carne não procede de Deus. Sua teologia nasce da necessidade pastoral. João propõe uma espiritualidade marcada por permanência em Cristo, comunhão fraterna, fidelidade à verdade, esperança escatológica. Ele insiste na ideia de permanecer. Já idoso, João é lembrado pela tradição como alguém que repetia constantemente: filhinhos,
amai-vos uns aos outros. Sua vida converge para uma mensagem simples e profunda. João transforma sua experiência com Cristo em uma das teologias mais elevadas do Novo Testamento. Ele une profundidade mística, clareza doutrinária e apelo ao amor concreto, mas sua obra ainda não está completa. Na próxima parte veremos o Apocalipse, o exílio em Patmos, as visões proféticas e o legado eterno de São João para a Igreja. Durante o período de perseguições no final do século I, João é exilado para a ilha de Patmos, no mar Egeu. Patmos era pequena, rochosa e utilizada como local de desterro político. O discípulo amado, agora idoso, encontra-se isolado fisicamente, mas espiritualmente atento. João afirma estar em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Seu exílio não é consequência de crime, mas de fidelidade. A perseguição torna-se ocasião de revelação. Apocalipse significa revelação. Não é livro de terror, mas de desvelamento do plano divino. João recebe visões simbólicas que apontam para a vitória final de Deus sobre o mal. Logo no início, João contempla Cristo glorioso, olhos como chama, voz como muitas águas, rosto brilhando como o sol. O Jesus que ele conheceu na Galileia agora se manifesta como o Senhor da história. João transmite mensagens às comunidades cristãs da Ásia Menor. Nessas cartas encontramos elogios, correções, advertências, promessas. Ele encoraja a perseverança em meio à perseguição e fidelidade doutrinária. O Apocalipse é rico em símbolos: o cordeiro, o trono, os selos, as trombetas, a mulher e o dragão, a besta, a Nova Jerusalém. Essas imagens expressam, em linguagem simbólica, o conflito entre o reino de Deus e as forças do mal. No centro do Apocalipse está o cordeiro imolado que reina. João compreende que a vitória não vem pela força militar, mas pelo sacrifício. A cruz permanece o eixo da história. João descreve o juízo final não como ameaça irracional, mas como restauração da justiça divina. O mal não terá a última palavra. A visão culmina com a descida da Nova Jerusalém. Não há mais lágrimas, morte ou dor. Deus habita com os homens. João encerra sua revelação apontando para a comunhão eterna. João atravessa gerações. Discípulo jovem, testemunha da cruz, pastor maduro, profeta exilado. Sua vida une início da igreja e sua consolidação. João defende com clareza que Deus se fez carne. Ele resume a fé no mandamento do amor. No Apocalipse, ele oferece esperança às comunidades perseguidas. Ao longo dos séculos, João foi reconhecido como modelo de contemplação, guardião da ortodoxia, testemunha fiel, símbolo da profundidade espiritual. Sua águia, símbolo tradicional, representa visão elevada e penetrante. A espiritualidade joanina enfatiza permanecer em Cristo, viver na verdade e amar concretamente, esperar a plenitude futura. Ele ensina que fé autêntica é comunhão. A vida de São João Evangelista é a jornada de um jovem ardente transformado em contemplativo profundo. Ele testemunhou a glória na transfiguração, a dor na cruz, a surpresa no túmulo vazio e a vitória nas visões de Patmos. Seu evangelho revela o Verbo eterno. Suas cartas proclamam que Deus é amor. Seu Apocalipse anuncia que o Cordeiro reina. João permanece como voz que ecoa pelos séculos, convidando cada geração a viver na luz, no amor e na esperança. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum vídeo, conteúdos que inspiram, despertam e fortalecem sua jornada. Curta, compartilhe e faça parte dessa comunidade.